Oi, sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em Física na USP e hoje eu vou fazer a parte 2 de como tem sido aplicar para o pós-doutorado. Na parte 1 eu falei um pouco sobre como eu estava me sentindo, né? Só para pôr em contexto para quem está chegando agora nesse vídeo e não precisa exatamente voltar no outro, apesar de eu recomendar porque eu não vou falar as mesmas coisas. Quando você termina o seu doutorado e você quer seguir na área acadêmica, é natural que você tenha que fazer um pós-doutorado. Para referência, por exemplo, professores hoje na USP têm pelo menos um ou mais, o normal é mais do que um, em média eu chutaria que são 2 pós-doutorado, antes deles conseguirem realmente passar uma vaga de concurso para ter uma vaga efetiva. Eu estou entrando nessa fase, né, onde que eles dizem que o seu relógio acadêmico começa realmente a contar. Como tem sido, né? Eu falei um pouco de como eu estava me sentindo no último vídeo, hoje eu vou falar um pouco como tem sido realmente pôr a mão na massa. Algumas pessoas me pediram, inclusive, para eu mostrar exatamente como que é fazer uma aplicação de pós-doc. Eu não vou fazer uma ao vivo por motivos de, sei lá, não acho que é legal fazer isso ao vivo, é algo meio pessoal, mas vou mostrar para vocês os sites que eu uso na minha área e como que você acha essa vaga, o que que precisa, o que que cada documento significa e como que eu me organizei para cada coisa. Fora isso, eu tenho achado simplesmente assim chato, no geral assim, você tem que ficar enviando um monte de coisa para um monte de gente, ficar cobrando um monte de professor para eles colocarem cartas de recomendação no lugar tal, tem que ficar de olho naturalmente em todas as datas, eles têm que mandar as cartas antes das datas, e eu vou detalhar um pouco esse processo mais a título de curiosidade. Sobre como eu estou me sentindo, eu acho que não mudou nada em relação ao vídeo anterior. Eu acho que cada vez mais que passa, eu tenho certeza de que eu fiz o que tinha que ser feito e que agora é esperar, não tem o que fazer, não tem como eu forçar as pessoas a me contratar, como não tem também maneiras de eu mudar as coisas agora. Eu acho que o que me cabia eu fiz e é isso, não tenho o que fazer daqui pra frente. Então, vamos lá. O site que a gente aplica na maioria das vezes chama Academic Jobs Online. Eu vou botar aqui na tela em algum lugar. E o que que acontece? Você vai entrar aqui, isso não serve só para física, serve para vários tipos de curso, e você vai então ver os trabalhos, né, view jobs, e você vai selecionar por tipos. Então, no meu caso, eu selecionei aqui pós-doc, e eu tenho gostado de usar o filtro, né, de deadline, que é quando os que vão estar mais próximos. E aí você vai aqui um por um. Então vamos pegar, por exemplo, esse daqui, University of California, Berkeley. Esse aqui tem uma vaga em física teórica, você vem aqui na vaga e aí você vai ler, né, o que que eles estão oferecendo, você vai ver o grupo, então vamos, por exemplo, abrir esse daqui, a gente vai dar uma olhada no grupo do pessoal, então você vem em membros e você vai olhar se tem alguém que faz o que você faz, né, então no geral você vai olhar essas pessoas e ver se tem alguém que trabalha com o que você trabalha. E aí aqui tem um material que eles pedem uma cover letter. Cover letter é uma carta de apresentação onde você vai falar, bom, eu sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em física aqui na USP, eu tenho interesse em tal coisa, aí eu poderia trabalhar com tal pessoa, nisso e tal, tal, tal. Um currículo que é exatamente igual para qualquer outro trabalho, você vai pôr tudo que você fez academicamente. Uma proposta de pesquisa, onde você vai falar aquilo que você fez, seus planos para o futuro e por que que o que você faz é interessante. Uma lista de publicações, né? Você vai listar todas as publicações que você fez durante seu mestrado e seu doutorado, e cartas de recomendação. Cartas de recomendação você não consegue ver elas antes delas serem submetidas, né? Desculpa, na verdade você não vê elas de jeito nenhum, porque naturalmente você não vai saber o que as outras pessoas estão escrevendo sobre você, então você vai pedir carta de recomendação com pessoas que ou você colaborou, seu orientador, claro, e pessoas que conhecem o seu trabalho. Normalmente é interessante ser pessoas que você já tem papers escritos junto, mas também pode ser alguém que você tem um contato muito próximo e pode falar de você com propriedade. Então, você colocaria, né, você faria o login aqui e submeteria isso direto nessa plataforma, perfeito? Isso seria o jeito de aplicar. Então, o jeito de achar vagas é vir nessa lista super extensa aqui e um por um procurando por qualquer física teórica que bate com o sua área de atuação. Outra maneira dentro da minha área é pelo Inspire. Se você entrar no Inspire, você vai ter aqui Jobs, e aí você pode aplicar, por exemplo, Field of Interest, HAP-PH. HAP é High Energy Physics e PH é Phenomenology, ou seja, fenomenologia de High Energy Physics, física de alta energia, né?
E você bota aqui o filtro do lugar que você quer, né? A gente pode, por exemplo, pôr filtros de South America, Europe e North America, que é o que o pessoal mais coloca, né? E vão ter 142 resultados. A gente ainda pode pôr um filtro aqui de pós-doc e vamos ver um por um também e ver qual que bate com você. Por exemplo, aqui tem uma vaga em posição para QCD, né? E isso não é o que eu faço. Posição de física teórica em física do sabor, pode estar relacionado com o que eu faço, pode ser física do sabor no setor de neutrinos. Você vai ler a descrição do trabalho aqui e ver certinho o que dá e o que não dá para fazer, perfeito? E aí você vai ver cada detalhe de cada aplicação. Tem umas que vão ser em sites específicos, por exemplo, essa daqui, tá vendo? Não é naquele outro site, você teria que fazer por esse link aqui. Então, essas normalmente são mais complicadas, porque vai ter a própria plataforma, com as próprias perguntas, com as próprias coisas, os documentos exigidos, e você vai ter que fazer um por um. Então, é algo que demanda muito tempo. Mas é isso em termos de burocracia em relação aos sites. Agora, vamos falar um pouco de como foi a escrita dos documentos, né? Então, primeira coisa, tudo que você for fazer na sua vida, faça com antecedência, quando você já sabe que existe um prazo, tudo bem? Eu sabia que as aplicações de pós-doutorado iriam começar por volta dessa época, então eu deixei tudo pronto com pelo menos um mês antes de antecedência. Por quê? Porque eu enviei todos os meus documentos para outras pessoas que eu queria que avaliassem eles antes de eu submetê-los. E esse feedback normalmente demora, as pessoas enrolam para devolver, porque elas também estão ocupadas com a vida delas, né? Você não é necessariamente a prioridade na vida das pessoas e naturalmente vai exigir algum tempo, né? Demandar algum tempo para elas te dar um feedback. Então comece antes isso, porque esses retornos dessas pessoas foram cruciais para meus documentos estarem melhores e isso melhora minhas chances, certo? Você não quer botar um documento que você não é experiente para escrever sem ter passado pela mão de alguma pessoa que já fez isso antes, tudo bem? Então, além de montar um grupo com colegas que já aplicaram talvez, ou falar com o seu orientador naturalmente, é bom você ainda mandar para algumas pessoas que você tenha colaborado e ou estão na mesma fase ou já fizeram isso antes, para elas darem um feedback do que é importante, do que é bom ter, do que é bom corrigir e coisas desse tipo. Melhorou muito meu documento com o passar do tempo. A cover letter é uma coisa que você tem que fazer caso por caso, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma carta de apresentação para a Universidade de Berkeley, que eu estava falando, ou uma carta de apresentação para outra universidade, o jeito que eu vou me apresentar é na essência mesma, porém, você vai escrever, né? Estou aplicando para posição no grupo tal, né? Você não vai escrever, você não vai padronizar isso, não tem como. Você tem que pôr o grupo que você está aplicando naturalmente. Então isso você tem que fazer uma por vez. O Research Statement, que eu acho que é o documento que tem que estar melhor escrito, tem que ser feito com mais antecedência ainda, porque isso demanda muita... eu tive assim, gastei horas e horas e horas e horas em cada parágrafo e dias para fazer o documento inteiro, e toda vez que eu apliquei, eu já voltei com, tipo, por exemplo, teve vezes que eu apliquei para um lugar e aí a pessoa que eu estava esperando um retorno me retornou depois dessa aplicação e eu vi algumas coisas que eu podia melhorar, e tem outros lugares que talvez você tenha mais interesse de ir, você faz um mais, assim, botando pontos que são mais relevantes para aquela instituição e não são tão relevantes para outras, então também requer certo balanço. Porém, é importante que a parte mais crucial do seu proposta de pesquisa esteja pronta com antecedência para você conseguir ter esse traquejo, né, de ficar mandando para vários lugares. Outra coisa é que eu estou tentando sempre deixar uma semana de, como se diz, gordurinha, né, para eu ter de prazo, ou seja, por exemplo, essa semana que eu estou gravando esse vídeo é a semana do dia 20 de novembro, então normalmente os prazos para o pós-doutorado, para as vagas, vence sexta, então dia 22 vão ter os prazos das vagas atuais, e eu tento então, por exemplo, essa semana eu já fiz todas as aplicações até dia 22, então eu tenho a gordura até sexta que vem para rever tudo e continuar fazendo as aplicações. Normalmente segunda é o dia que eu tô tirando amanhã para fazer isso, então eu faço sempre até a sexta seguinte e vou iterando dessa forma para ter certeza que eu não tô perdendo nada, e outra que eu também não fique em apuros de fazer essas coisas de última hora. No geral, se está no Academic Jobs é bem fácil, porque as cartas são colocadas lá uma vez só, o Research Statement é colocado lá uma vez só, o seu currículo é colocado lá uma vez só, você só precisa fazer o update da cover letter, é bem mais simples. Se é em outro site, fica bem mais complicado. Mas, então fica algo chato. Eu odeio essas coisas de aplicação, que você fica entrando nesses sites e você fica lendo essas coisas. Ah, aqui espera-se os excelentes alunos de não sei o que, a gente vai trabalhar com os melhores alunos de não sei o que. Porque essas coisas, cara, assim, elas só me estressam, sabe? Porque
eu já tô há tempo suficiente na vida acadêmica para saber que essas coisas são só bobagem, sabe? O que é excelência em certo sentido, sabe? Não é algo absoluto, diferentes instituições vão ser excelentes, seja lá qual for essa definição em diferentes coisas, e alunos com diferentes perfis vão ser excelentes em diferentes lugares. Então eu acho que toda vez que eu ler essas coisas eu sei que vai ser bobagem, porque todas as universidades que eu fui, todos os lugares que eu fui que são grandes, que tem, assim, pessoas muito inteligentes, você chega lá e você vai encontrar problemas muito similares que você encontra no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, eu nunca cheguei num lugar realmente que eu falasse, nossa, aqui realmente só tem gente fora da curva e eu tô muito atrás e eu não satisfaço nenhum critério do que eles estão exigindo, certo? E eu acho que isso é uma coisa que, quando você fica lendo esses negócios de excelência, que aqui é para os melhores alunos e não sei o que, você tem que botar na sua cabeça que isso normalmente eles estão nichando já, no sentido de, existem testes específicos que eles vão te dizer se você é excelente ou não, e não necessariamente esses testes vão medir, não existe medida de excelência absoluta nesse contexto, tudo bem? Pensa que todo mundo está terminando um doutorado agora, cara, não tem como essas pessoas não terem competência de continuar em vários sentidos, entende? Você já conseguiu passar pela graduação, passar pelo mestrado, chegar no fim do doutorado, cara, a sua capacidade de fazer coisas é com certeza considerável. Então, eu acho que você fica um pouco, eu pelo menos, né, fiquei bem insensível com esse tipo de colocação, entende? Quando as pessoas ficam cobrando esse tipo de coisa, eu acho isso meio paia, pra ser honesto. Eu acho só que, tipo, existem vagas que são muito bem articuladas do jeito que elas escrevem e outras vagas que tem essas coisas que eu acho só pedante, assim, e desnecessária, porque eu duvido que a instituição consegue realmente bater o nível de excelência que ela exige nessas coisas, e aí, pra que você exige esse tipo de coisa, entende? Então, eu tenho... Isso é só um desabafo, tem nada a ver com o vídeo, eu acho, mas é isso. Eu acho que, além disso, eu realmente estou muito menos ansioso do que eu imaginei que eu estaria, o que eu acho que é ótimo, porque é um amadurecimento. Eu não estou sofrendo absolutamente nada com isso e eu quero que chegue janeiro para eu saber as respostas dessas coisas, janeiro, fevereiro, mais para eu saber como que vai ser minha vida ano que vem. Esse fato de não ter uma certeza se eu vou estar no Brasil, se eu estarei no Brasil por volta de outubro do ano que vem ou não, é uma coisa que é uma incerteza chata, sabe? Porque eu não sei se eu planejo o ano que vem pensando nisso ou se eu planejo não pensando nisso, mas realmente, assim, se eu vou dar continuidade na minha vida acadêmica ou não, se tornou uma questão secundária em muitos sentidos, pensando em termos psicológicos. Eu não acho que vai ser o fim do mundo se eu não conseguir uma vaga de pós-doc. Eu acho que eu posso pensar em várias outras coisas que eu gostaria de fazer, mas eu acho que agora o que eu gostaria é só que acaba isso logo, porque é chato ficar aplicando, demanda muito tempo e eu queria focar no meu trabalho, mas fora isso, eu acho que em termos de realmente assim, de confiança com o que vai acontecer, eu estou satisfeito com o que eu fiz, eu estou muito satisfeito com como foi meu doutorado. Eu acho que esse ano que vem vai ser um ano tranquilo para até a defesa, não acho que vai ter complicações maiores. E estou muito satisfeito com a minha pesquisa, estou muito satisfeito com o que eu aprendi, estou muito satisfeito com tudo que eu consegui fazer, todos os desafios que eu me coloquei durante esses anos. E acho que isso, assim, me dá um reforço positivo muito grande em termos de não validar, mas assim, saber que se eu quiser fazer outras coisas eu tenho capacidade, porque eu já consegui fazer essas outras coisas que eu acabei de narrar, entende? E eu acho que isso pra mim foi o maior aprendizado e a coisa mais positiva de ter seguido vida acadêmica até aqui. Naturalmente eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de física, então gostaria muito também de continuar e ter pelo menos a chance de fazer um pós-doc e ver como vai ser, né? Mas essas coisas, como eu já disse, são muito além do que só sua competência e do que você fez até ali. Tanto é que eu fiz várias videochamadas com diversos pós-doutorandos, né? Conversei com eles, chamei eles do Fermilab, de outras universidades, e conversei com eles cara a cara, assim, né? E, cara, é engraçado, porque a maioria acabou conseguindo uma vaga num lugar que eles achavam que eles nem se encaixariam, porque a vaga não era designada para eles, e eles não conseguiram na maioria dos lugares que a vaga era mais a cara deles, e vice-versa. Então, isso me faz questionar muito o quanto realista eu
acreditar que eu vou para lugar X ou Y, certo? Então, nesse sentido, eu prefiro não me estressar. Acho que é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que tenha clareado um pouco a dúvida que as pessoas tinham em relação a como funciona o processo. A gente pode conversar mais disso numa outra oportunidade, deixem perguntas aí e eu provavelmente vou gravar a parte 3, onde eu conto ou se deu certo ou se deu errado, ou talvez eu faça um vídeo no caminho quando eu terminar as aplicações e falo como eu tô me sentindo ainda, porque vai que com o passar do tempo e terminar isso e eu ver que as coisas apertam e talvez eu mude essa sensação, mas é isso, eu acho que, enfim, boa sorte pra mim e a gente vai ver o que dá isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.